A paz do Senhor, amados, mais uma vez aqui para deixar uma palavra de edificação para a sua vida. Palavra que eu creio que vai abrir seu entendimento para os acontecimentos que têm acontecido não só nos nossos dias, mas aquilo que nós sabemos da história. E eu quero deixar uma palavra aqui para o seu coração. E o título dessa mensagem é: O espírito do iníquo já opera. Eu creio que não vai dar para falar só num vídeo só. Nós devemos ter mais 2 vídeos, talvez. Mas é uma palavra de estudo. É necessário que você sempre esteja vendo e revendo para você entender. Eu vou pedir para você se inscrever no canal. Sempre que você visualizar, você dá um ok lá, né? Porque isso é importante para o crescimento do canal aos olhos do YouTube. Amém, irmãos? Então, sempre que você assistir, você dá um joinha lá e faça um comentário também. Também você pode, lá nos comentários, você pode dar uma opinião, qual assunto que você gostaria que eu falasse, que eu ensinasse, que eu pregasse. Amém? Mas não esqueça de se inscrever e dar um ok, que é importante, que nós estamos aí com um centro de acolhimento para ser construído, né? Estamos pagando o lote, e se nós alcançarmos 10 horas de exibição no YouTube, eles começam a monetizar o canal. Amém? Então é importante você dar um ok. O espírito do iníquo já opera. A palavra do Senhor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, está escrito assim: Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. O mistério da iniquidade ou o mistério da injustiça. O apóstolo Paulo, falando sobre o futuro, né? Há mais de 2000 anos atrás, ele falando do futuro, que o anticristo viria, literalmente, ele vai se manifestar nessa terra, vai ser um líder mundial. Mas o apóstolo Paulo, ele traz uma revelação muito interessante. Ele diz, né, o espírito da iniquidade já opera. Então, pela palavra de Deus, não só há 2000 anos atrás, mas esse espírito do mal, desde quando o homem foi criado, né, ele já opera. Assim que o primeiro casal foi criado, esse espírito do mal já estava lá, né, tentando o homem e a mulher, e na tentação eles caíram e perderam, né, o domínio na terra. Então, desde quando foi criado o primeiro homem, a primeira mulher, desde quando há homem na terra, esse espírito já opera. O apóstolo Paulo, então, ele traz uma revelação que esse espírito já operava. Nós sabemos que até pessoas que ainda não são cristãs, elas acreditam que
né, algumas pessoas acreditam que o anticristo ele virá. Só que no meio dos cristãos, e essas pessoas que não são cristãs, mas acreditam que o anticristo virá, e até no meio do cristianismo, muitos cristãos, né, pensam assim. Eu vou definir assim de duas maneiras. Alguns cristãos pensam que a igreja vai ser arrebatada e o anticristo vai manifestar. Outros cristãos não. Acreditam que a igreja estará aqui junto com o anticristo. Mas, só que eu não sei se eu vou dizer muitos, né? Nós não temos esse conhecimento. Mas podemos dizer que uma grande quantidade de cristãos, eles pensam que o anticristo virá, né, e vai trazer o terror no mundo. Vai pregar paz e depois vai querer ser adorado. Só que a Bíblia diz que o espírito do anticristo já opera. O apóstolo Paulo disse há 2000 anos atrás, e nós sabemos pela Bíblia mesmo, no Antigo Testamento, que desde quando Deus criou o homem aqui, esse espírito opera para reinar sobre o homem. E nós temos que entender que esse espírito do anticristo, ele opera tentando, né, convencer homens e mulheres a segui-lo, atrapalhando homens e mulheres de seguirem a Deus. Só que a Bíblia diz também que o Espírito Santo também opera. Então, para a gente entender melhor, o Espírito Santo opera, preparando um povo para Deus, que se chama igreja, e o Espírito do Anticristo opera, né, guiando o povo para a perdição. E literalmente, quando o anticristo chegar, quando esse homem chegar, já vai ter a maioria das pessoas dominada pelo espírito do anticristo. Aí nós podemos pensar, o anticristo é um homem ou é um espírito? Não, o anticristo é um homem. Só que Satanás, que é espírito, esse espírito, Satanás, que é espírito, é ele que opera com seus anjos. É ele que está numa operação, fazendo que os espíritos malignos, né, domine pessoas, que tenha poder sobre pessoas, que convença as pessoas a desobedecerem a Deus. Só que nos dias do anticristo aqui, o próprio Satanás, está escrito lá no Apocalipse, que nós vamos ver, o próprio Satanás, ele vai dar poder para este homem, né? O próprio Satanás, o espírito, esse espírito maligno, vai unir com o espírito deste homem, do anticristo. Vai se fazer um com ele. Então, estará, né, ali entrando na vida deste homem. Este homem já com o espírito dele, já esse anticristo já com seu próprio espírito, já de domínio, de mal, e Satanás então vai entrar na vida dele e dar poderes para ele. Nós vamos entender durante a mensagem. A palavra do Senhor, ela diz em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus,
mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que havia de vir, e agora já está no mundo. Então, o apóstolo Paulo fala, né, vocês ouviram falar, ele mesmo falou, né, em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala, desculpe, irmãos, João, ele fala a mesma coisa que o apóstolo Paulo, que João está dizendo assim, vocês ouviram, eu creio, né, o apóstolo Paulo dizendo, vocês ouviram dizer que o anticristo, ele virá. Então João fala, 1 João 4,3, ele diz, né, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem de ouvidos que havia de vir, e agora já está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz assim, não devemos crer em todos os espíritos. Ele está falando aqui de qual espírito? Ele está querendo dizer o espírito do homem. Está querendo dizer o espírito do homem. Nós não devemos crer em todos os espíritos. Né? Nós não podemos interpretar que é um espírito, um demônio. Senão ele não falaria que nós não devemos crer. Então ele está falando de espírito de homem. Ele está querendo dizer que muitas pessoas, até mesmo, né, falando o nome de Deus, pessoas falando coisas aparentemente verdadeiras, nós devemos consultar se o espírito dessa pessoa ele está sendo direcionado pelo Espírito Santo ou pelo Espírito do Anticristo. Então ele diz, né, todo espírito que não confessa que Jesus não é de Deus, 1 João 4,3, e todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do Anticristo. Então vamos lá. Todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do Anticristo. Essa é uma palavra assim, é fácil então, né, a gente descobrir se aquela pessoa está sendo guiada pelo Espírito Santo ou pelo Espírito do Anticristo. Só ela não confessar Jesus. É uma coisa assim que não é simples assim. Porque muitas pessoas, eu já vi exemplo assim, pessoas disserem assim, se você estiver expulsando um demônio. Aí você pergunta, Jesus veio em carne? Aí ou você vai orar para uma pessoa, né? Você pergunta, Jesus veio em carne ou veio em espírito? Mas fica uma coisa confusa, porque muitas das vezes eu já fui expulsar demônio e uma irmãzinha estava comigo uma vez e ela começou a perguntar, né? Fala, demônio, fala, Jesus veio em carne ou não? Ou quando a gente orava e aí a pessoa ficava quieta, aí ela achava assim, para saber se o espírito já foi embora, vamos perguntar para a pessoa. Jesus, ele veio em carne ou veio em espírito? Aí se a pessoa falasse assim, veio em carne, está libertada. Muitas vezes o demônio falava que Jesus veio em carne e era demônio. Palavra não quer dizer isso. Nós vamos chegar lá também. Então, eu deixei aqui. Se o espírito do homem segue o espírito do anticristo, ele é do anticristo. Se segue o espírito de Deus, ele é de Deus. O espírito do anticristo nos dá a entender que é o espírito de Satanás, pois ele é o príncipe deste mundo, como eu expliquei antes. Satanás e seus anjos, né, os demônios, têm controlado as pessoas do mundo.
Jeremias tinha enfrentado esse tipo de falsos profetas. O Jeremias enfrentou muitos falsos profetas, né? Porque Jeremias profetizava que haveria sentença de Deus, e os falsos profetas, aqueles homens, profetizavam que não, que Deus não ia deixar Israel ir para perder guerra, ir para cativeiro. Aqueles espíritos ali não era, falava na boca dos profetas ali, falso, não era de Deus. Aqueles falsos profetas profetizavam bênção com um povo que estava em rebeldia. Então, não era, aqueles falsos profetas não estavam seguindo Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o Deus deste século é Satanás. Ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Se o homem não entrega sua vontade a Deus, com certeza ele vai se tornar presa de Satanás. Amém, irmãos? O que nós precisamos entender, ter discernimento, é que dois espíritos, vou dizer assim para você entender, operam: o Espírito de Deus e o Espírito de Satanás. Não existe três povos, é só dois. Um povo segue o Espírito de Deus e outro povo segue o Espírito de Satanás. Dura essa palavra, né? Às vezes você é casado, a esposa não é cristã ainda, o marido não é cristão, os filhos não é cristão. Então, tem uma divisão ali, né? E Jesus falou isso: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim trazer fogo e já acendi ele. Eu vim trazer uma divisão dentro da casa. Uns vão servir ele e outros não vão servir. E os inimigos do homem seriam os da própria casa. É muito profunda essa palavra, né? Às vezes a pessoa, meu Deus, mas será que é assim? É assim, irmãos. Nós vamos entender através da palavra. Satanás sabe que os homens, em sua grande maioria, são egoístas. Só querem satisfazer suas vontades próprias. Com isso ele laça as mentes, oferecendo coisas que atraem os homens. O Espírito Santo, ele foi enviado para ser o nosso guia. João 16, 13. Quando vier, porém, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele vos guiará. Por isso que Jesus tinha que ir para o Espírito Santo vir. Porque o Espírito Santo, Jesus estava ali como homem, ele não podia estar em todos os lugares, mas o Espírito Santo pode. Então Jesus fala: se eu não for, ele não vem. E ele tinha que vir, porque Satanás é o príncipe deste mundo. Então ele já tinha o domínio, ele estava com o domínio. Então quando Jesus vai até a cruz,
Então Jesus, né, derrota lá o inimigo, lá, derrota a morte, todos os inimigos, porque ele ressuscita. Então ele vai, então ele disse, eu tenho que ir para o Espírito Santo vir. Eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Consolador, o Guia, maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque Satanás, ele aprisiona. A Bíblia, nós lemos que o Deus deste século, ele cega entendimentos incrédulos. Mas o Espírito Santo foi enviado com esta missão de preparar um povo para Deus, para o noivo. E como o Espírito Santo está guiando um povo, o Espírito de Satanás está guiando um povo também. Em João 14, versículo 30, está escrito assim: já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Jesus falando. Então, Satanás, ele é o principal. Ele é o príncipe deste mundo. O presidente dos Estados Unidos, a nação mais forte do mundo, ou segundo lugar a China, o presidente dos Estados Unidos, ele não é o principal. A China não é o principal. O principal é Satanás. E o espírito dele opera. Ele é que é o principal neste mundo. Mas Deus enviou o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus batiza com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha e nos guie. O Espírito Santo, ele é maior, ele é mais forte do que o espírito do mal. A Bíblia diz em João 12, 31, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus, ele revelou aqui que Satanás agora não teria mais seu principado sobre todos em geral. Antes até Jesus chegar, ele tinha um principado sobre todos. A única nação que ele não tinha um principado, não vou te explicar como, total, era nos dias de Jesus, era os judeus. O resto tudo ele tinha. Mas mesmo no meio de judeus, ele já estava fazendo o trono dele. Porque a maioria ali já estavam sob domínio de Satanás, dos judeus. Tinham só poucos homens ali, poucas mulheres, que ainda estavam na primeira aliança ali, debaixo da cobertura do poder de Deus. Aí Jesus chega, né? A Bíblia fala que Jesus, na Galiléia dos gentios, né? Ali naquele lugar de pecado, de escuridão, manifesta a luz. Jesus é a luz do mundo. Agora você imagina se hoje está ruim, está difícil, imagine de Jesus para trás. Então, nos dias de Jesus se começa um reinado. Jesus começa seu reinado sobre aqueles que acreditassem nele, né? Essas pessoas passaram a ter Jesus como seu rei, e o Espírito Santo como seu guia. Em 1 João capítulo 4, versículo 6, diz assim: nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Assim é que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém? Vou continuar no outro vídeo. Segunda parte, irmãos. Se a pessoa ouve as palavras
de Deus, né? Para os que estão dentro da igreja, eles são de Deus. Mas se não ouvem, estão seguindo outro espírito, o espírito do anticristo. Mas nós sabemos que o mundo, né, ele não ouve a palavra de Deus, de maneira alguma. Mas pode acontecer de a pessoa chegar a batizar, vir para a igreja e não ouvir também a palavra de Deus. Pode acontecer. Amém, irmãos? Uma camisa aqui. Lucas, capítulo 9, versículo 51, está escrito assim, 51 até o 56. Ora, quando se completavam os dias para a sua assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém. Enviou, pois, mensageiros adiante de si. Indo eles, entrar numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque viajavam em direção a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir, como Elias também fez? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Versículo 56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los e para salvá-las. E foram para outra aldeia. Se somos guiados pelo Espírito de Cristo, somos cristãos, imitadores dele. Mas se somos guiados pelo Espírito que está no mundo, nosso espírito não agirá conforme. Deixa eu voltar aqui. Glória a Deus. Se somos guiados pelo Espírito de Cristo, somos cristãos, imitadores dele. Se somos guiados pelo Espírito que está no mundo, do anticristo, né? Nós nos tornaremos seguidores dele. E ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então Jesus, né, acontece esse algo aqui que nós estamos vendo aqui, né? E Jesus com Tiago e João, samaritanos, não querendo recebê-los. Então eles, né, quer que a gente ora, manda descer fogo do céu para consumir. Aí Jesus falou: vocês não sabem de que espírito sois. E Jesus não veio para consumir, o homem já estava condenado. Jesus veio para salvar. E João 18, capítulo 18, versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus curou Malco. Amém? Então, né, Pedro desembainhou a espada, ele ainda não estava, né, entendendo de que espírito, né, ele era. Ele ainda não estava sendo direcionado pelo Espírito Santo totalmente. Isso aconteceu no dia do Pentecostes. E foi batizado com o Espírito Santo. Então no mundo nós temos dois guias: o Espírito Santo e o Espírito Anticristo. O Espírito Anticristo, ele algema, ele prende, ele oprime, ele laça, ele destrói, ele mata, ele rouba. E tem hora que vem como anjo de luz também, querendo enganar muitos. A palavra do Senhor, ela diz, né, que
aqui em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 11, ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estejais entreitados em nós, mas estáis entreitados nos vossos próprios apertos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Pegar aqui. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas. Que harmonia entre Cristo e Belial, ou que parte tem o crente com o incrédulo, e que consenso tem o santuário de Deus com ídolos, pois nós somos santuário de Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai vós do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Então observa bem o versículo 14, né? Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas. Né? Então a gente vê ali dois tipos de homens, né? Os que estão na luz e os que estão nas trevas. Os que são guiados pelo Espírito Santo e os que são guiados pelo Espírito Anticristo. A Bíblia diz que os incrédulos têm as mentes laçadas. Eles não querem entregar a vontade deles à vontade de Deus. São egoístas. Mas se acreditarem nas palavras de Jesus, eles serão transportados do reino das trevas para o reino da luz. Atos 26, 18. Para lhe abrir os olhos, a fim de que se converta das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Efésios 5:8. Pois outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Colossenses 1:13. Que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu Filho amado. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus é o Pai das luzes, né? As luzes são os anjos de Deus, mas também é todo homem que foi transportado das trevas para a luz e que tem o Espírito Santo, se torna também luz. Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus habita numa luz inacessível e inacessível, né? Que não murcha, não tem variação. Em 1 João capítulo 2, versículo 8. Estou andando mais rápido, irmão, para a gente ganhar tempo. Vamos ver se fica nesse segundo vídeo. Contudo, 1 João 2, 8. Contudo, é um novo mandamento que vos escrevo, qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Versículo 9. 1 João 2.
Versículo 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Versículo 11. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quem odeia seu irmão não está seguindo o Espírito de Deus, mas o Espírito do Anticristo. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46. Eu que sou a luz vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Preste bem atenção, irmão. Jesus disse que o mundo jaz no maligno, jaz em trevas. E ou é treva ou é luz, não tem terceira opção. Mas que duro, pastor. Irmãos, é treva ou luz, tem dois domínios no mundo. O Espírito do Anticristo que já opera e o Espírito Santo, que foi enviado lá no tempo certo, há 2000 anos atrás. Mateus capítulo 13, versículo 37. E ele respondendo disse, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Versículo 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o filho do mundo e os ceifeiros são os anjos. Jesus estava aqui, explicando aqui a parábola da semente. Versículo 40. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Satanás está semeando joio, Jesus semeando trigo. Então, nós devemos escolher. Nós estamos presos pelo príncipe deste mundo, mas Jesus veio para nos libertar e nos transportar do reino das trevas para a luz. Quem segue Satanás é joio, quem segue a Jesus é trigo. Presta bem atenção, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, Jesus orou pelos discípulos e orou por nós para que Deus nos livrasse do maligno. João 17, 15. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Efésios 6, 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. 2 Tessalonicenses 3, 3. Mas fiel é o Senhor, o qual vos confirmará e guardará do maligno. O inimigo é feroz, irmão, mas Jesus é mais valente. Amém? O maligno já atuava na vida dos primeiros habitantes da terra. Eu falei no começo do vídeo, do primeiro. Caim não ouviu a Deus e matou a seu irmão por inveja. 1 João 3,12. Não sendo como Caim, que era do maligno. Tá vendo? Lá no começo ele já operava. Caim era do maligno e matou a seu irmão. Por que o matou? Porque as suas obras eram más, eram de seu irmão justas. Então sempre operou esse espírito mal. Mas Deus enviou o Espírito Santo e ele está conosco. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. Há dois exércitos espirituais no mundo invisível. Há dois. Olha só o que diz em Apocalipse 12. Versículo 7. E então houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam.
mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, a antiga serpente, lembra? Lá no jardim. E chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e seus anjos foram precipitados com ele. Ele engana todo mundo. Esses versículos não dá a entender que no fim dos anos Satanás vai agir com mais intensidade, porque ele tem acesso, né, na região celeste, como ele acusou Jó, mas no fim dos tempos ele vai ser lançado para ficar sem acesso, parar de acusar. Vai vir para a terra, porque está chegando o tempo dele, aí ele vai piorar a situação aqui embaixo. Ele atua nas regiões celestes e atua aqui, mas ele vai ser expulso e vai ficar atuando só aqui. E já vai dar seu poder ao homem, o anticristo. Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Vai fazer guerra contra a igreja, contra os cristãos. João fala de uma guerra no céu. Satanás combatendo seguidores de Deus. Isso sempre acontece, sempre aconteceu, desde que Satanás caiu de seu estado de obediência a Deus. Ele faz guerra, ele foi lá e enganou a terça parte dos anjos de Deus. Quando viu Deus criando o homem, pouco tempo já desce, Deus cria o casal, ele já está lá, a serpente já está lá. Então nós vivemos, se não der nesse vídeo, eu vou ter que fazer outro. Mas muito importante isso aqui, nós vivemos no mundo paralelo. Tem o mundo visível, esse aqui que nós podemos ver, e existe um mundo invisível. Muitas coisas que acontecem aqui na Terra são resultado do que aconteceu primeiramente no mundo invisível. Lá no mundo invisível aos nossos olhos. Acontece lá e depois manifesta aqui. A gente vê em Jó, capítulo 1, versículo 6, assim: ora, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Tá vendo? Satanás com acesso lá, mas no fim dos dias ele vai perder o acesso. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus debalde? Será que teme mesmo? Não o tens protegido de todo lado a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Tem abençoado a obra das suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende agora a tua mão e toca tudo quanto tem, e ele vai blasfemar na tua face. Ao que disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Versículo 13. Então, primeiro, olha só, lá no mundo espiritual, Deus e Satanás, no mundo espiritual. Agora vai vir para o mundo na terra aqui, terreno. Então eu falei, nós vivemos em dois mundos paralelos. O primeiro acontece lá no espiritual, depois manifesta aqui. Então diz assim, versículo 13, João: certo dia, quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E deram sobre ele os sabeus e os tomaram, mataram os moços a fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Quem que fez a cabeça dos sabeus? Satanás, o espírito que opera no mundo. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, né?
e queimou as ovelhas, os moços e os consumiu, e só escapei para trazer dia nova. Satanás recebe autoridade para mandar fogo do céu, para destruir as coisas de Jó. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: os caldeus, divididos-se em 3 bandos, deram sobre os camelos, tomaram e mataram os moços a fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Enquanto esse ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho. E eis que sobreveio um grande vento de além do deserto, deu nos 4 cantos da terra, e ela caiu sobre os mancebos, de sorte que morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Essa passagem no livro de Jó nos revela que várias coisas de ruim aconteceram na vida de Jó. Mas antes de acontecer aqui, Deus já tinha permitido lá no céu Satanás agir. Satanás foi ele que fez todo o mal. Ele é acusador, ele acusou Jó. Ele falou assim: Jó te serve por interesse. E também ele acusa Deus, né? E o Senhor também protege ele. É por isso. Apocalipse 12, versículo 10. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, a oração é a forma de nós lutarmos no mundo espiritual. Por isso que tem que orar. Pastor insiste, vem para a igreja, vem orar, vem buscar, vem unir, vamos orar. Por isso, a oração é a chave. Uma das chaves. Tem jejum, palavra. Satanás, nos últimos dias, ele vai ser expulso lá e vai encarnar lá no homem, lá no anticristo, né, na besta, e vai dar autoridade. Este é o espírito que já opera no mundo. Batalhas são travadas diariamente nas regiões celestiais. Todo dia. Efésios 6, versículo 10. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É na força de Deus. Na força de Deus. É Ele que vai combater com os seus anjos, Satanás e seus anjos. Deus com seus arcanjos vai combater a força de Satanás lá. Então diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir de toda a armadura de Deus para que poderes permanecer firme contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Sua briga não é com seu marido, com sua esposa, com seu vizinho, com seus filhos, com o irmão de igreja. Sua briga não é com quem é de outra religião, quem é o macumbeiro. Sua briga é com Satanás. Está revelado em Hebreus 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? De quem que o escritor de Hebreus está falando? Está falando dos anjos. São ministros labareda de fogo. São enviados ao nosso favor. Entendemos que precisamos lutar no campo de guerra correto. Então, sai do campo errado. O campo certo é nos lugares celestiais. As coisas acontecem lá primeiro. Nós temos que lutar lá nos lugares celestiais, com armas espirituais. Então a armadura de Deus está aqui, Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé. Qual é a vitória que vence o mundo? A fé.
com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ao versículo 18, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aí tem crente que fala, não precisa ir na igreja todo dia, nossa, é muita igreja, muito culto. Não vem não. O que vai acontecer? Não busca não, o que vai acontecer? O que o Espírito quer nos revelar é que o espírito iníquo já está em grande atividade no mundo. Um dia, literalmente, o anticristo será um homem. Estará sendo o instrumento de Satanás. Apocalipse 13, 4. Aí adoraram o dragão porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Este espírito que opera é o diabo e seus seguidores, os espíritos do mal. Eles trabalham em favor de Satanás. Os espíritos dos homens rebeldes também trabalham a favor de Satanás. Porque Jesus revela que Satanás tem filhos. João 8,40. Os judeus queriam matar Jesus. Aí, versículo 44, eu só anotei aqui. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus é a verdade. Quem não está na verdade está na mentira, e Satanás é o pai da mentira. Bom, isso aqui é muito mais do que ser evangélico, ou ser católico, cristão, ortodoxo, ou ser tem um católico apostólico romano, católico apostólico grego, e protestante, e evangélico. É muito mais do que ser de denominação, é muito mais do que essas coisas. A guerra está travada. Então, está revelado no Apocalipse que a maioria dos homens na terra estarão dominados pelo espírito do anticristo, né? E vão adorar o anticristo, porque o espírito de Satanás está preparando um povo para ele, para a besta. Eles vão blasfemar de Deus, olha só, Apocalipse 16, 9. E os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Apocalipse 16, 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Pois estarão no domínio de Satanás, da besta e do falso profeta. E isso que eu estou pregando aqui, o anticristo já está preparando tudo. Versículo 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Apocalipse 16, 13. Versículo 14. Pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí, versículo 15. E eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua nudez. Então, resumindo, 2 domínios. Deus nos guia pelo seu Espírito, e Satanás guia o mundo pelo seu Espírito.
Então, de que espírito, glória a Deus, conseguimos, né? De que espírito, né, você é? Jesus, Pedro, quando arranca a espada, arranca a orelha de mal, calma, você ainda não sabe de que espírito você é. Não vim matar, não, eu vim salvar, né? Tiago e João receberam o apelido de Bonés, filhos do trovão, eram bravos. Então eles rejeitaram Jesus e eles, né, querendo ali, quer que a gente manda fogo? Falou, não, eu não vim destruir. Vocês têm que entender de que espírito sois, que vocês são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo não odeia seu irmão, não é um assassino no coração. Amém, irmãos? Mas o mais importante dessa mensagem, que você tem que guardar no seu coração, é que 2 domínios estão aí. O Espírito de Deus, o Espírito do Anticristo. Desde que o homem é homem, desde que quando foi criado, você viu lá a serpente, o maligno, Caim era do maligno, ele já estava dominando mente. Mas a Bíblia diz que Deus, né, sempre se levantou a favor daqueles que temem a Ele. E enviou o Espírito Santo. Por isso que não vale blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele é o guia, ele é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Eu apressei para não ficar 3 vídeos, né? Não deixe de dar um like, aquela mãozinha lá, faz um comentário, o canal crescer e mais pessoas serem alcançadas também. Amém? E compartilhe, envie para alguém, né? Peça para se inscrever e cooperar com o Ministério Porta Grande. Fique na bênção, em nome de Jesus.